Bom dia, oitavo ano. Então, vamos continuar as estruturas vegetais. Na aula anterior, eu expliquei sobre as raízes. Hoje eu vou começar a falar de uma segunda estrutura, que é o caule, né? Então, o caule, ele tem quais funções? Então, eu tenho aqui uma relação também com 3 funções relacionadas ao caule. Então, o caule primeiro é responsável por sustentar os ramos, as folhas, frutos, flores, né? Então essa sustentação dos ramos, estruturas vegetais é feita pelo caule. Uma segunda função é que dentro do caule existe um conjunto de vasos condutores. Então o caule apresenta aí no seu interior vasos condutores de seiva. Então seria a segunda função, esse transporte de seiva dentro do vegetal. E o terceiro, alguns caules também armazenam material nutritivo, né? Então vão armazenar aí os nutrientes produzidos na fotossíntese. Então, primeira coisa, eu tenho que explicar com relação aos vasos condutores. Nós temos 2 tipos de vasos condutores que conduzem, né, que transportam seivas vegetais, mas nós temos também 2 tipos de seiva. Então, para ficar bem claro, eu vou fazer primeiro hoje uma explicação de uma primeira parte sobre os tipos de vasos condutores e os tipos de seivas. Aí depois a gente dá continuidade na próxima aula à classificação de tipos de vegetais. Tipo de caules. Então aqui fiz uma representação de uma árvore para que vocês pudessem visualizar os 2 tipos de vasos condutores no interior desse tronco dessa árvore. Então, no centro, em azul, eu tenho os vasos lenhosos. E à margem do caule, perto da casca, eu tenho os vasos liberianos. Então, vasos lenhosos em azul, vasos liberianos em vermelho. Então, primeiro, os vasos lenhosos. Os vasos lenhosos são um conjunto de vasos responsáveis pelo transporte da chamada seiva bruta, né? Então, o que seria uma seiva bruta? Seiva bruta, ela é formada pela água e pelos sais minerais que foram absorvidos na raiz. Então, aquela água e sais minerais que foram absorvidos aqui nessa região pelífera vão ser chamadas de seiva bruta e vai ser transportado pelo vaso lenhoso da raiz até as folhas. Então, repetindo, seiva bruta, ela é composta por água e sais minerais que foram absorvidos na raiz e vão ser transportados da raiz até as folhas. Quem que transporta essa seiva bruta? Os vasos lenhosos, tá? Depois, os vasos liberianos. Os vasos liberianos são esses vasos que estão na região aqui da margem do caule, próximo à casca, né? Então, os vasos liberianos, eles são responsáveis por transportar a seiva elaborada. O que seria uma seiva elaborada? Seiva elaborada, ela é formada por água e por açúcar que foi produzido na fotossíntese. Então, a seiva elaborada, ela é produzida no processo de fotossíntese, ela é composta por água e açúcar. Então, a fotossíntese está acontecendo aqui nas folhas do vegetal. Eu tenho a produção da seiva elaborada e a seiva elaborada tem que ser distribuída por todas as regiões do vegetal. Então, quem está fazendo essa distribuição são os vasos liberianos, tá? Então, por hoje é só. Vocês vão olhar com bastante calma a definição de seiva bruta, seiva elaborada, vaso lenhoso e vaso liberiano e me mandem aí as dúvidas de vocês.